Veja o que a Tereza de Lourdes, representante do Hospital Público do Rio de Janeiro, diz sobre as melhorias pós-implementação do projeto Lean na UPA 2. Muito bom, obrigado por você ter vindo, tá bom, Tereza? Então, compartilha com a gente essa sua experiência, vamos lá. Tá bom, professor, muito obrigado. Muito obrigada. Eu estou me sentindo uma gota no oceano hoje, professor, porque todas as apresentações são da UPA, mas assim, a experiência está sendo gratificante com todos os nossos colegas de trabalho. Agradeço a oportunidade do senhor e também a equipe da BP que estava com a gente fazendo o Lean na emergência. Meu nome é Tereza de Lourdes, sou enfermeira. Vim aqui fazer um relato de experiência sobre a ativação do protocolo de capacitação plena. Eu trabalho no hospital de 320 leitos, com hospital de emergência e referência de trauma. Então, nós temos muito movimento. Pode passar o próximo. Nós fizemos o Lean desde que entrou ao hospital. Nós participamos de usamos todas as ferramentas, como eles sempre nos orientaram, né? Mensurar. Quando a gente mede, é o que a gente sabe o que está acontecendo. A gente está tão acostumado no nosso dia a dia fazermos aquele trabalho e quando você realmente começa a mensurar e mostrar isso, colocar, é que você pode ver a oportunidade das melhorias. Antes do Lean, como está aí no meu cenário hospitalar, né, a gente tinha longos períodos de espera, baixos giros de leito, a qualidade reduzida no atendimento ao cliente. São demais problemas, tudo que envolve essas questões. Cancelamentos de cirurgias, insatisfação, a segurança tanto para a equipe quanto para o paciente, que é uma preocupação muito grande nossa, e a taxa de mortalidade também. Durante o Lean, quando a gente começou com o projeto, né, terminou agora a questão da visita, o projeto físico, a gente vai ficar agora só com a mensuração dos indicadores. A gente precisou trabalhar todas aquelas ferramentas que eles colocaram para nós, né, Ishikawa, diagrama de espaguete, e uma das ferramentas que foi a última do projeto, que foi a ativação do plano de capacidade plena. O que é isso? O plano de capacidade plena, ele tem qual é a premissa? É a resposta para o problema de superlotação. A UPA, quando está geralmente lotado, os colegas não deixam mentir, a gente tem a regulação para retirar os pacientes. Nós, como somos hospitais terciários, a gente recebe esses pacientes. Então, muitos pacientes, às vezes, dependendo do dia, dependendo da quantidade de atendimento diário, eles ficam nessa superlotação da emergência e ficam nos corredores. Então, a gente precisamos o quê? Fazer o quê? Trabalhar isso. Como é que nós fazemos essa identificação? O PCP, o plano de capacidade, o protocolo ou plano de capacidade plena, ele tem uma resposta rápida para a superlotação que nós encontramos naquele dia. Próximo, professor, deixa eu só... Próximo, por favor. Isso. Qual é a metodologia do PCP? Nós utilizamos o nível de superlotação. Quando nós chegamos à unidade que nós verificamos, nós utilizamos se a gente for ativar o PCP, como nesse caso do relato da experiência, nós ativamos o nível 3. Chegamos à emergência, na emergência são 30 leitos, tinham mais de 60 pacientes, então a gente já estava com o nível 3, que era mais de 120. Então, o que nós fizemos? Ativamos o PCP do nível 3. O que é esse PCP do nível 3? Ele só pode ser ativado, ele é ativado com a chancela da direção da unidade, o diretor da unidade. Nos outros níveis, a gente consegue trabalhar somente com o NIR, porque é você procurando vaga e tudo. Para ativar a superlotação, para ativar o nível 3, nós precisamos que a gestão esteja presente, a gestão autorize. Nesse nosso slide, meu slide, a rotina é até 70% está ocupado. O que é isso? Eu consigo atender, né, nós conseguimos atender o próximo paciente ainda. Ainda existe o leito para poder a gente conseguir o atendimento. O nível 1 é de 71% a 100%. O nível 2 de 101 a 120%.
e o nível 3 acima de 120, que foi quando nós ativamos. E tem o nível 4, que é a catástrofe. Próximo slide. Isso. Como é que foi realizado? Ao chegarmos no hospital, identificamos os pacientes estão no corredor. Como é que é essa metodologia? O paciente é retirado, né? O paciente é transferido do corredor da emergência para o corredor das unidades de internação. Isso, professor. Por quê? Para poder a gente equilibrar as forças, equilibrar a sobrecarga de trabalho. Não pode somente ser na emergência. Nós precisamos equilibrar essa força. Então, o que a gente equilibrar a carga de trabalho? O que nós fizemos? Um treinamento antes com todas as equipes participantes, multidisciplinar. Apresentamos cartões com todas as funções e as ações que seriam realizadas. Então, nós temos o fluxista, o maqueiro, o serviço social para poder acolher as famílias desses pacientes que são levados do corredor da emergência para o corredor das unidades de internação. Médicos, enfermagem, toda a equipe multidisciplinar foi colocado no auditório, feita uma convocação, colocamos no auditório e foi explicado o que é o PCP e como seria ativar. Nós íamos fazer o treinamento, sendo que quando nós chegamos no dia que estava marcado, tinha mais de 120%. Então, nós ativamos realmente. Nós fizemos em tempo real, nós subimos com mais de 20 pacientes, e isso estava marcado de 9 às 18. Ou seja, ativamos o PCP durante o huddle, porque fica com toda a equipe multidisciplinar. Quando chegou, marcamos até às 18 horas. Mas quando foi meio-dia, por volta de 12h13, 2 horas depois, 3 horas depois da ativação, nós já tínhamos conseguido transferir todos esses pacientes. Quais são os pacientes que são transferidos? Existem alguns critérios de elegibilidade. Eu não posso transferir um paciente com dificuldades para respiração, que está na ventilação, mesmo que seja com oxigênio. Então, tem vários critérios. São pacientes que estão na maca no corredor, então ele consegue ficar com aquela assistência precária, que infelizmente a gente está conseguindo dar, mas aí assim, a gente divide essa sobrecarga, leva para o setor de internação e a equipe de internação é que vai absorver esses pacientes nos cuidados. Então, o que acontece? Eles são absorvidos e até chegar ao leito. Com isso, a equipe de enfermagem também trabalha e procurando leito para poder girar mais a velocidade maior. O próximo, por favor, professor. Isso é os nossos indicadores. Foi até aquilo que eu coloquei para o senhor. Todo mundo tem seu tempo, as unidades têm seu tempo. A gente, às vezes, não consegue mudar tudo em 6 meses, mas existe o mais importante, manter. A gente conseguir manter, a gente conseguir elevar, a gente tem o lógico internação e sem internação, a gente tem uma passagem pelo pronto-socorro, né, grande, mais ou menos, dá uma entrada por volta de 7.000 pacientes, às vezes a gente já chegou até 9.000 pacientes, e mais ou menos por dia, uns 300 pacientes. Próximo. A gente ainda tem os indicadores de resultado do projeto Lean, que é o NEDOX, que a gente faz essa coleta 2 vezes ao dia, 10 horas da manhã e 16. E isso vai medindo a nossa superlotação da emergência. A gente iniciou com 700 e pouco, quando eu coletei esses dados, estava 490, hoje a gente já está com 390. A gente está conseguindo fazer uma redução. Próximo. Nossos corredores, normalmente, né, acontece, a gente demonstra aqui, então o paciente a gente tem que fazer um processo para poder todo mundo ter assistência, mas a assistência fica muito precária. Então, por isso que existe realmente a ativação do plano de capacitação, para poder a gente conseguir equilibrar. Concluindo. Eu estou ouvindo um pouco. Não, só o anterior, professor. Okay. E isso é o antes e o depois, né? O corredor ficou vazio. O que eu falo para todos, para poder ter uma experiência que nós tivemos,
nós tivemos que comunicar, nós fizemos uma comunicação, né? O nosso hospital é um hospital geral do município do Rio de Janeiro, fizemos a comunicação a todas as conselhos de medicina, conselho de enfermagem, ao bombeiro, ao SAMU. Por quê? Nesse momento, quando é ativado o PCP, fica impedido de entrar paciente, somente em demanda espontânea. Não, eles não trazem, por favor, e a regulação também que nós entramos em contato. Então, nós avisamos a todos que estávamos ativando o PCP porque o nosso nível de superlotação estava grande. Ou seja, o que é isso para, né? Não tínhamos mais saída de oxigênio, todos os leitos ocupados, então nós precisávamos equilibrar isso. Próximo. Só para fechar, Tereza. O que você ia falando? Tereza, só para fechar. O tempo. Desculpa, professor, só um minuto. Oi? O tempo, ok? Sim. Ok. Tá bom, professor. E eu agradeço a todos vocês, agradeço ao Lin também por nós estarmos, né, com o projeto no hospital, tá bom? Muito obrigada, professor. Obrigado, Tereza. A Tereza trouxe aqui a apresentação dela sobre o protocolo de capacidade plena, e com certeza é outra grande oportunidade para as... Obrigado, Tereza.